Bom dia, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e então apenas confirmando, né, o que já foi pedido anteriormente, a questão do uso da imagem. Eu vou disponibilizar essas aulas no YouTube, tá? Para vocês, porque através do Google, essas aulas têm uma duração, acho que de 1 mês apenas, e depois o Google já descarta elas. E por isso que eu optei em gravar e colocar no YouTube, porque no YouTube vai ficar lá disponível enquanto o meu canal estiver presente. Então, eu não pretendo retirar essas aulas. Uma das alunas tinha perguntado isso para mim. Então, nós vamos continuar o estudo de usina sucrocoleira, especialmente a produção de açúcar, nesse primeiro momento. Eu vou compartilhar aqui o meu computador para vocês verem o slide. Então, nós vamos terminar hoje essa indústria e já iniciar a produção de etanol. Então, só um momento. Então, na aula passada, né, nós paramos aqui, onde eu falei um pouco para vocês sobre o tratamento do caldo, que pode ser uma sulfitação, uma carbonatação ou uma fosfatação. Quando nós falamos de resíduos, com certeza o tratamento com fosfatação, com carbonatação, eles deixam menos resíduos, né? Especialmente o carbonatação, porque a gente trabalha com CO2. Só confirmando, vocês estão vendo a apresentação? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo só? Ativa o microfone e responde aí para mim, por favor. Eu tô. Tá tranquilo. Não, então ótimo. É que o meu celular aqui, ele deu uma travada. Aqui tá Então, tudo ótimo. certo. Tá. É porque o meu celular aqui travou, por isso que eu tô entrando aqui de volta. Agora parece que voltou. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, o tratamento com carbonatação, ele utiliza CO2. Então, se utiliza CO2, ele não vai deixar resíduos, né? E acaba sendo um tratamento, quando a gente pensa em saúde, em qualidade, muito melhor. Contudo, tratar o caldo de cana com CO2, eu não conheço nenhuma indústria que faz isso, tá? Porque o tratamento ficaria muito caro, né? Então, eu nem vejo essa possibilidade, mas a literatura relata que tem. E o que é mais utilizado é a sulfitação, porque a sulfitação ela é barata e tem uma ação fluidizante, precipitativa, decolorante muito maior do que qualquer outro. Então, as indústrias que eu já visitei, todas elas fazem o tratamento com sulfitação. Tá? Então, quando é feita a sulfitação, essa sujidade, né, o lodo, ele se decanta, e lá no decantador, conforme também nós estudamos isso na semana passada, o lodo, ele tem aí uma consistência de 50% a 60% aliás, quando ele sai do decantador, ele tem uma consistência aí que é de 7% de material sólido, o restante é tudo caldo de cana. Então, ele tem muito caldo de cana, e com isso a gente faz um tratamento
no lodo, fazendo uma filtragem nele, e nessa filtragem a gente consegue fazer com que esse lodo ele seja concentrado. O que ele tinha 7% de massa, ele aumenta aí para 50% de massa, 60% de massa, dependendo do material. Aí a gente fala, mas aumentou de 7 para 60, não é tanto. Mas é sim, se a gente fizer o balanço de massa, a gente vai ver que se a gente já faz esse tratamento, ele já melhora muito a sua eficiência. Você está jogando fora o que é açúcar, que é o produto principal que nós temos interesse, tá? Então, eu já falei do filtro. E quando a gente fala do caldo, existe o caldo de cana feito um tratamento pela sulfitação, e é aí que está o que os naturalistas, em geral, questionam muito sobre o uso do açúcar refinado ou do açúcar branco. Porque o açúcar refinado, eu vou falar mais à frente, ele passa pelo processo de refino, no qual é feito também uma sulfitação, tá? Pode ser feita uma sulfitação. E o açúcar branco, ele passa por esse tratamento utilizando também a sulfitação. Então, a sulfitação, ele pode deixar resíduos de enxofre. Contudo, analiticamente, você pegar o material, você não consegue perceber iodo. Você pode fazer a solubilização dele, você não identifica. Mas pode ter resíduos? Pode. Né? A gente sabe que a utilização de qualquer composto, ele acaba ficando resíduo sim. Mas até que ponto esse resíduo ele pode comprometer a saúde? Ele pode gerar, por exemplo, algum tipo de problema gástrico, ele é inconveniente, então aí já é uma história, uma briga muito grande, né? Com os naturalistas e os progressistas, né, digamos assim. Mas, assim, quando a gente fala de enxofre, ele está muito presente na indústria alimentícia, não é só na produção do açúcar. Se nós formos observar, por exemplo, a produção de suco, a partir de polpas, utiliza uma quantidade de enxofre muito, muito, muito maior do que a produção de açúcar refinado. Por exemplo, se vocês pegarem aqueles sucos de caixinha, eu já falei isso na aula passada, para vocês começarem a ler os rótulos. É muito comum ter no suco de caixinhas eles utilizarem acidulantes. Ótimo, acidulante, ele vai fazer um controle microbiológico sem ter tantos inconvenientes, por exemplo, utilizando ácido cítrico, né, o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Contudo, utiliza-se, por exemplo, a polpa de muitas frutas para elas serem conservadas, eles adicionam bisulfito de sódio. Então, se é um bisulfito, ele tem resíduos de enxofre. E a proporção que se utiliza é muito grande também. Então, não é só na indústria de açúcar, se nós formos avaliar, produtos industrializados em geral, eles podem sim gerar alguns resíduos de alguns componentes que podem ser cancerígenos, podem gerar realmente desconfortos gástricos, intestinais, causar algumas das doenças. Então, isso é uma questão extremamente complexa, né? Porque ao mesmo tempo que às vezes fala-se, né, que a indústria é o grande vilão porque ela polui, porque o alimento industrializado faz mal e tal, mas se formos pensar aí em termos de população, nós temos aí mais de 7 bilhões, caminhando para 8 bilhões de pessoas. Alimentar essa grande quantidade de pessoas sem um processo de industrialização não é viável. Sem um processo, por exemplo, de produção utilizando transgênicos e agrotóxicos, fertilizantes, não é possível produzir alimento para esse tanto de gente. Então, assim, o problema, talvez ambiental maior, esteja muito mais, a sua causa seja muito mais pela população, né, pelo excesso de população, pela quantidade de pessoas que tem no mundo, e para a gente manter essa quantidade de pessoas, por exemplo, a alimentação para elas não tem como ser, a não ser utilizando esses recursos que a tecnologia traz para nós, inclusive os processos industriais. E quando a gente fala isso, às vezes fala-se, a gente tem uma visão muito pejorativa, né? Ah, esse produto tem muito químico. Ah, isso tem muito químico. Como se tudo não fosse química, né? Mas por trás desses conservantes, desses corantes, né, que se questiona muito o uso, é graças a eles que a gente consegue pegar a produção, por exemplo, do Tocantins, do Mato Grosso,
que produz apenas 6 meses, por exemplo, a safra do milho, da ervilha, da soja, e utilizar esse alimento ou do tomate e processar ele, fornecer ele no nosso mercado durante o ano todo. Ou levar, né, dos centros produtores, como aqui, né, e levar lá para São Paulo, que tem um aglomerado de pessoas muito grande. Então, as indústrias veio realmente para resolver um grande problema. E se hoje nós temos qualidade de vida e conseguimos viver nas grandes cidades, é devido aos processos industriais, que veio desde a Revolução lá industrial, lá na França, né, no século XVIII, XIX, não lembro, mas graças a essas inovações, como a gente vê hoje, né, o açúcar, um produto que era extremamente caro, porque demorava-se mais de 50 dias para você produzir uma batelada, e hoje a gente consegue produzir não por batelada, mas de forma contínua, que é muito mais rápido, com uma velocidade rápida, uma quantidade de produção bem superior graças a essas inovações. Então, a gente também tem que ter uma visão muito clara, né? As indústrias não são as grandes vilãs. Pelo contrário, as indústrias vieram aí para nos ajudar. E se hoje eu vou no supermercado, compro tudo, deixo na minha casa, vou usando ao longo da semana, ao longo do mês, com todo esse conforto e comodidade, quando a gente fala de alimentos, é graças às indústrias, tá? Então, a gente tem que ter, quando a gente fala de questões ambientais, né, independente de onde vocês estiverem trabalhando, a gente tem que ter essa visão não tanto romantizada, né, onde as indústrias são poluidoras, as indústrias produzem veneno, a gente come veneno e tal e tal. Não, a gente tem que acabar também um pouco essa falácia e ter os pés no chão quando a gente pensa em termos industriais. Hoje, a nossa vida ela é baseada nos processos industriais, então a gente também tem que ter essa visão clara, né? E vocês, talvez, podem estar trabalhando aí nas indústrias daqui para frente. Então, essa história de açúcar refinado fazer mal ou não é uma questão bem controversa. Algo é fato, o açúcar faz mal, isso é fato. Agora, se é mascavo, se é orgânico, se é cristal, se é refinado, todos eles fazem mal. Agora, se o açúcar branco faz mais mal que outros, é uma questão ainda bem complexa, né? Que exige realmente muitas reflexões. Tá. Ok, então vamos passar para a próxima etapa. Qualquer dúvida, pessoal? Deixa eu ver se aqui no chat, se vocês falaram algo, pode. Gente, eu não sei por que o meu celular não está conectando, viu? Toda hora eu coloco aqui, deixa eu sair e colocar novamente, porque aí eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo ou não. Deixa eu sair aqui do celular e retornar. Enquanto isso, quiserem fazer alguma pergunta, tá? Aliás, vai pensando na pergunta, que eu também nem sei se vocês estão me ouvindo. Aqui. Eu vou colocar aqui meus dados móveis, porque aí fica melhor. Bom, pessoal, agora eu voltei. Então dá uma olhada aí no chat. No chat, escreve aí se está tudo ok, se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, só para mim poder me organizar aqui. Ah, beleza, obrigado. Tá. É porque estavam os dois na rede, aí deu probleminha. Então eu coloquei meu celular aqui em dados móveis para poder acompanhar. Aí qualquer questão vocês podem trazer aqui, tá? E tem uma aluna que mandou mensagem para mim, que fez uma pergunta que é o seguinte:
O caldo de cana, ele apresenta variações de cor ou alguma outra característica quando tem proliferação microbiológica. Ela mandou pelo WhatsApp. Eu até falei que eu ia responder isso aqui em aula, agora que eu lembrei disso. Então, o que acontece? As variações de cor e odor, elas vão acontecer? Vão, mas elas acontecem também em função do tipo de cana. Tanto é que quando vocês vão comprar garapa, vocês vão ver que se você comprar uma garapa em um lugar, ela vai ter uma cor. Se você comprar em outro, vai ter uma cor diferente. Então, a cor da garapa, do caldo de cana, ele vai estar em função da espécie de cana, do solo, de vários fatores externos, do próprio clima. Então, por isso, de uma região para outra, tem variações. Então, microbiologicamente, não dá para a gente identificar a presença desses contaminantes pelas variações de cor, tá? Embora outros alimentos a gente consiga fazer isso. E quando a gente fala de controle microbiológico, o correto seria pegar o caldo de cana, fazer as diluições e colocar para crescer, como é feito toda a análise microbiológica. Contudo, o tempo que você leva para fazer uma análise microbiológica demanda tempo, né? Tem análise que vai demorar aí 2 dias, 3 dias, né? Então, para a indústria, uma análise de 3 dias não é viável. É importante uma análise que seja mais rápida. Por isso que o parâmetro utilizado é o pH. Tá? Então, todas as indústrias, o parâmetro que é utilizado faz a extração do caldo e já verifica o pH. E pelo pH do caldo já se imagina se tem uma alteração ou não. Se a alteração chega a afetar odor, sabor não dá para a gente identificar porque a gente não vai experimentar o alimento. Mas se chega a mudar o odor, quer dizer que é uma contaminação tão alta que esse material nem dá para ser utilizado. Tá? Então, por isso que esse parâmetro odor não dá para ser utilizado. Por isso que o parâmetro pH é a referência, porque é uma análise rápida e é feito de imediato. Okay? E lembrando que se tiver com essa contaminação, recebe-se esse caldo, só que vai ter um desconto em nota fiscal. Agora, se o material ele chegar lá, o pessoal for coletar a amostra, tiver com odor forte, por exemplo, que é característica de uma cana cortada há muito tempo, e com certeza nem o produtor industrial vai mandar essa cana, porque já sabe que o material deteriorado não tem como ser processado, tá? Então, nesse nível de contaminação, geralmente nem é recebido porque não é enviado, tá? Mas a análise que é feita no caldo é o pH. Então, depois que esse caldo passa pelo terno, é extraído, em seguida ele passa pelo tratamento, é decantado as sujidades, agora ele passa para a evaporação, que seria a terceira etapa do tratamento do caldo. A evaporação, como o próprio nome diz, tem a finalidade de retirar a quantidade, a água presente, e assim aumentar a sua concentração. Então, dessa forma, quando aumenta-se a concentração, nós vamos conseguir produzir o açúcar. Só verificar aqui o chat, está tudo ok, ótimo. Então, o tratamento do caldo fornece um caldo clarificado. Esse caldo é açúcar dissolvido na água com algumas impurezas, né, que ainda estão presentes. Porém, à medida que a água é extraída do caldo, a evaporação, o açúcar fica concentrado até se aproximar do seu ponto de saturação. Isto é, do ponto em que os cristais começam a aparecer na massa, tá? E qual que é as impurezas que geram cor, especialmente, elas são retiradas. Mas ainda existem outras impurezas, como glicose e frutose. Mas glicose e frutose também é açúcar, são açúcares. Mas quando a gente está produzindo o açúcar para ser comercializado, nós estamos falando de polissacarídeo, da sacarose. Glicose e frutose é considerada uma impureza que nós vamos retirá-la, tá? A gente vai separar ela. Então, nessa etapa do tratamento, mesmo fazendo o tratamento por sulfitação, você retira os compostos coloidais, os sais de ferro, que tem cor específica, sabor, a gente retira eles, mas ainda vai ficar outras impurezas, que é a frutose e glicose. Então, quando a gente vai concentrando esse material, a gente percebe que os cristais começam a se formar. E aqui, as indústrias, elas podem também utilizar um artifício que a gente utiliza no laboratório, que é adicionar sementes.
essas sementes, eles pegam açúcar que já está cristalizado, adiciona ele faz uma trituração desse açúcar, e quando tritura ele, joga na massa, é o mesmo efeito lá na química inorgânica que a gente fricciona o bastão, quando nós queremos forçar a cristalização de um sal. Principalmente quando a gente vai produzir algum complexo, né? Os sais inorgânicos. Então, aqui também eles adicionam essas sementes, porque acelera o processo de cristalização do açúcar. Tá? Então, é uma estratégia que é utilizada. Contudo, na evaporação, não é adicionada essas sementes, tá? Quando eu falo de adicionar essas sementes, que é o açúcar triturado, é uma estratégia para forçar essa cristalização. Mas na etapa de evaporação, nós vamos apenas tirar a água que está presente no material, esse material vai começar a formar uma massa. Tá? E nós temos os evaporadores, que é esse sistema que vocês estão visualizando aqui, ó. Então, nós temos os evaporadores de múltiplo efeito. Então, o evaporador de múltiplo efeito, ele utiliza vapor de água para fazer essa concentração. Como eu falei anteriormente, quando a gente faz a concentração, por exemplo, num tacho, a gente vai perceber que vai demorar muito tempo para concentrar, porque nós vamos ter uma perda de energia muito grande, tá? E acaba não sendo viável. Por isso que nós utilizamos esse sistema com vapor. Ao invés de adicionarmos calor diretamente, nós vamos utilizar o vapor como para fazer esse aquecimento. Eu tentei aumentar aqui o mouse, mas ele ainda ficou tão pequenininho. Deixa aqui eu aumentar ele um pouquinho mais. Só para você, o cursor, só para vocês visualizarem aí. Acaba que pelo celular fica tudo tão pequenininho, né? Tá. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui esse evaporador, tá? Aqui em cima, nós podemos observar aqui, ó, as temperaturas, tá? Então, as temperaturas. No primeiro efeito, a gente tem eles com 4 efeitos aqui, por exemplo. Nós temos temperatura de 103 graus Celsius, 94, 78, 55 graus Celsius. A adição, nós vamos fazer a separação dele utilizando a concentração, utilizando vapor. Então, existem 2 tipos de vapor. Então, quando a gente olha aqui na figura, na parte superior aqui tem vapor vegetal e nós temos condensado. São 2 vapores distintos, tá? Então, vamos começar a entender como se funcionaria aqui o funcionamento desse equipamento. Então, nós temos o vapor de escape, tá? Então, esse vapor é o que veio lá da caldeira. Então, a caldeira, né, como eu tinha falado anteriormente, é um equipamento no qual você vai queimar um combustível, seja ele bagaço de cana, por exemplo, a cana como resíduo, ela é queimada, como eu falei anteriormente. Quando ela é queimada, ela vai gerar energia térmica, que em contato com uma panela de pressão, entre aspas, cheio de água, vai produzir vapor. Então, esse vapor produzido na caldeira, que vai fazer a concentração desse caldo. Mas a indústria, ela pode optar também por outros combustíveis, como gás natural, como óleo BPF, óleo com baixo ponto de fulgor, que é o óleo BPF. Você pode utilizar outros, tem o sebo animal também, algumas indústrias começaram a utilizar sebo animal, mas aí você pode usar vários combustíveis, tá? Orgânicos para essa finalidade. Então, material orgânico e inorgânico, né? Carvão mineral também pode ser utilizado, só que aqui no Brasil a gente não tem muito carvão mineral. Então, primeiro, esse vapor gerado, ele vai ser adicionado no meu primeiro evaporador, ou chamado de pré-evaporador,
Tá? Nesse caso, o caldo clarificado, ele vai chegar aqui, ó, com, por exemplo, 15 grau Brix, tá? É um exemplo, cada caldo tem uma concentração. Tem caldo de cana que tem 17 grau Brix, outros têm 19, 20 grau Brix, tá? Então, não é um valor fixo. Então, nós vamos adicionar aqui o caldo de cana para ser evaporado, adiciona-se vapor, tá? O vapor, ele não está em contato direto com o caldo de cana, é contato indireto. Por que contato indireto? Porque esse vapor, a água, quando ela vai ser vaporizada na caldeira, ela passa por um tratamento químico, e esse tratamento pode utilizar produtos que são cancerígenos, como a hidrazina. Então, por exemplo, na produção de papel, nós utilizávamos a hidrazina como sequestrante de oxigênio e adicionava-se fosfato como tratamento de água da caldeira. Eu não sei se na disciplina de tratamento de água, se vocês chegaram a estudar tratamento de água da caldeira. Mas na caldeira, a gente tem um grande inconveniente, que se você trabalha com alta pressão, temperatura muito água e presença de oxigênio, você vai ter oxidação. Você vai oxidar os metais, ou seja, ele vai enferrujar. Se enferrujar, imagine, é um equipamento de alta pressão. Por isso que é muito comum, quando a gente olha e procura na internet, vocês vão ver com muita frequência caldeiras que estouram e causam morte, destrói o galpão. Isso é algo extremamente complicado. Por isso que, para trabalhar na caldeira, não é qualquer um que pode trabalhar. É necessário fazer o curso de operador de caldeira e tem todo um sistema de controle que hoje é bem eficiente, mas em outros tempos já não era. Porque imagine o oxigênio presente com água, vai promover, vai enferrujar, e de repente o material explode, porque é um produto que está extremamente pressurizado. Aí o que nós fazemos? Adicionamos hidrazina, ela é um componente que a gente chama de sequestrante de oxigênio. Ele tira o oxigênio da água e assim você reduz a corrosão. Mas para reduzir a corrosão, além de adicionar hidrazina na água antes de aquecer, na caldeira, nós elevamos o pH dela para em torno de 10,5. Porque os processos corrosivos, né, em ligas metálicas, eles acontecem a pHs ácidos. É claro que vai depender. Por exemplo, o alumínio, ele vai sofrer corrosão, se eu não me engano, em pHs básicos. Então, depende da liga metálica, mas as ligas de ferro, né, que a maior parte das indústrias utilizam ferro-carbono, que são as tubulações, que é um material mais barato, ele em pH ácido, ele sofre corrosão. Então, por isso que a caldeira, ela é feita em pH extremamente básico. Então, a gente adiciona soda cáustica para elevar o pH da água. Tá? Então, é necessário todo um cuidado com essa água, porque senão você gera um grande problema. Aí, já as indústrias alimentícias, que muitas delas trabalham com pH ácido, por exemplo, indústria alimentícia vai trabalhar com pH ácido para extrato de tomate, para sucos em geral, muito dos processos são ácidos. Aí, nesse caso, tubulações de ácido de ferro-carbono já não é possível. Aí é necessário ser um aço inoxidável, mas um aço de boa qualidade, porque você tem aço que são de diversas qualidades e categorias, ou alumínio. Tá? Então, por isso que o material constituído tem que ser um pouco diferente. Então, além desse tratamento, primeiro tratamento com a finalidade de retirar o oxigênio, evitar a corrosão, você também precisa fazer um outro tratamento que é referente à dureza da água, que vocês também estudaram. O que é a dureza da água? É a presença de cálcio e magnésio. Então, a água da caldeira, se ela é uma água muito dura e tem a presença de cálcio e magnésio, o cálcio e o magnésio, eles se ligam, né, com o silicato, com silício, formando silicato de cálcio e silicato de ferro. Silicato de cálcio e silicato de magnésio, que são as incrustações. Aí incrusta e vai o quê? Entupir a caldeira. Se entope, você vai ter uma perda de energia térmica, porque essa incrustação vai funcionar como isolante,
mas eu quero é que a caloria do gás seja passada para a água e a água se torne vapor. Mas se eu crio uma barreira, uma incrustação, ela vai formar e vai funcionar como isolante, e esse isolante vai impedir a transferência térmica e pode causar acidente também. Então, para evitar a incrustação, eu adiciono fosfato, porque o fosfato ele vai se ligar ao cálcio e magnésio, formando fosfato de cálcio e magnésio, que vai precipitar na forma de lama. Aí a caldeira, ela precisa de dar descargas periodicamente para retirar essa lama. Ok? Deixa eu só pegar um copo de água aqui, só. A garganta já está começando a coçar aqui. Então, aí a água da caldeira ela faz o tratamento, mas só que essa água ela pode ter resíduo. Então, por exemplo, existem caldeiras que são feitos tratamentos com produtos que não são cancerígenos. Aí esse vapor ele vai direto no alimento. Então, existem sim. Contudo, esses produtos são mais caros e menos eficientes. Então, na indústria de papel, na indústria de sucrocoleira, faz opção por esse outro produtos que são cancerígenos. Então, nesse caso, esse vapor, ele não vai ter contato direto com o caldo, ele apenas vai transferir a energia térmica através de sistemas de trocas térmicas, são trocadores de calor. Também imagino que vocês tenham estudado lá em Operações Unitárias 1. Então, nesse caso, a energia vai ser transferida do vapor, e aqui vai evaporar o caldo de cana, que antes entrou aqui com 15 grau Brix, ele vai sair aqui embaixo com 20 grau Brix. Então, a gente percebe que ele já vai melhorar bastante, ó, já vai começar a concentrar. E aqui em cima vai sair o vapor vegetal. Esse vapor vegetal é oriundo, é a água retirada do caldo de cana, por isso que a gente chama de vapor vegetal. Aí, nesse caso, nós vamos pegar o caldo de cana, passa o vapor em contato indireto. Esse caldo que concentrou para 20 grau Brix, vem para o segundo. Aqui no segundo equipamento, que a gente chama de evaporador de primeiro efeito, vai estar em contato indireto. A diferença é que aqui saía o vapor vegetal. Aqui dentro já é feito um vácuo. E esse vácuo vai acelerar o processo de evaporação da água. Então, a água vai sair do estado líquido e vai passar para o estado gasoso. Então, você passa o vapor no segundo efeito, depois passa para o terceiro efeito, chega no quarto efeito, e quando ele desce aqui, ó, a concentração dele já vai ser 65 grau Brix. Então, ele já vai ter um teor de açúcar bem maior, ou seja, 65% de açúcar. Então, você já vai ter pouca água. E nesse caso, a gente já chama de xarope, porque ele vai estar grosso, vai ser um líquido grosso. E aqui em cima, nós vamos retirar a água condensada. Esse condensado é o condensado da caldeira, tá? Então, ela está líquida. Por isso que ela está azulzinha, líquida. O vapor, ela está avermelhada, porque nós, da indústria, a gente coloca essa coloração alaranjada para identificar tubulações de vapor. Então, o vapor vegetal que vem do caldo de cana e aqui o vapor que vem da caldeira para aquecer, tá? E aqui embaixo vai sair o condensado da caldeira. Por quê? Para a caldeira, o que é melhor? Eu pegar essa água que está quente, já tem os produtos que evita corrosão e incrustação. Eu pego ela, volto ela para a caldeira. É muito mais barato do que você pegar uma outra água, passar no sistema uma torre de troca iônica para retirar cálcio e magnésio, e depois adicionar os produtos químicos, depois você vai gastar energia para aquecer ela. Então, o que eu faço? A água da caldeira tem um circuito fechado. Ela
sai da caldeira na forma de vapor, vai para o equipamento, perde caloria, condensa, volta para a caldeira, tratada, pura e quente. Na caldeira ela evapora novamente, assim você tem um ciclo fechado com essa água da caldeira, o que traz uma economia muito grande. Esse vapor, quando ele entra, ele tem uma temperatura muito maior, né? Fazendo com que a temperatura, nesse primeiro momento, seja maior. No segundo, ela vai cair um pouco, porque esse vapor ele vai perdendo caloria. Então, nesse primeiro efeito aqui, a temperatura é 103 graus Celsius. No segundo efeito, 94 graus Celsius, tá? E assim por diante. Então, por isso que por isso que nesse primeiro momento o vapor ele sai sem vácuo, porque a temperatura é alta, está acima de 100 graus Celsius. À medida que eu passo do segundo, terceiro e quarto efeito, a temperatura são 94, 78 e 55. Então, para essa água sair e para mim continuar o processo de concentração, eu preciso de fazer o vácuo. Tá? Então, por isso que é feito um vácuo. Então, tem uma combinação com vácuo e vapor. E assim a gente obtém o xarope. Então, essa é a terceira etapa que a gente chama de evaporação. Tá? Essas aqui são as torres evaporadoras. Então, veja que esse aqui é o corrimão, aqui embaixo. Então, veja o tamanho que é esses evaporadores, tá? A gente chama de evaporadores de múltiplo efeito. Como nós vimos, é o primeiro, segundo, terceiro e quarto efeito. Depois que passa por esses evaporadores, né, de múltiplo efeito, esse xarope, ele pode ser filtrado, vai depender muito da indústria, tá? Por exemplo, na produção do açúcar demerara, não é feita a filtração. Contudo, quando é produzido açúcar cristal, vai depender da indústria. Vocês já viram que quando você vai no supermercado, tem açúcar branco, o açúcar cristal que a gente compra, tem ele que é bem branquinho e tem outros que são bem escuros. Qual que é a diferença? A diferença é a quantidade de enxofre adicionado, a presença dessa filtração. Tem indústrias que não filtram, o açúcar sai extremamente escuro. Tá? Então, isso vai depender muito da indústria. Ou o tipo de filtro, ou a manutenção desse filtro. Então, por isso que a gente tem açúcares comercializados com diferentes graus de qualidade. Então, depois que esse açúcar ele é evaporado, ele vai passar agora para uma outra etapa chamada de cozimento. Tá? Então, o cozimento ele é feito também utilizando o vácuo. E a finalidade aqui no cozimento já é crescer esses cristais. Então, quando ele vai para o cozedor que adiciona-se essas sementes para crescer esse açúcar, tá? É uma das estratégias, tá? A indústria que eu visitei, que foi a Jales Machado, em Goianésia, eles utilizavam essa estratégia. Então, aqui no cozedor, né, onde nós vamos passar para a etapa final, essa massa de açúcar que estava presente, deixa eu explicar ele aqui separadamente, eu acho que fica melhor, individualmente. Ele funciona da seguinte forma. Eu vou adicionar nele o xarope. Tá? Então, o xarope que foi produzido lá na etapa de evaporação, ele desce, ele entra aqui ó, no equipamento. No que ele entra aqui no equipamento, esse equipamento ele vai ter, na sua presença, vapor, que vai aumentar a sua temperatura. Tá? E nesse momento, nós vamos observar que esse material ele vai se tornando mais concentrado. A concentração antes, quando ele saiu lá dos evaporadores de múltiplo efeito, era de 65 graus Brix. Aqui ele é concentrado e a carga é destinada aqui embaixo com uma concentração a 92%. Então, veja, aqui ó, a presença de água já é bem baixa. E daqui esse material vai para os cristalizadores, tá? Eu vou justificar daqui um pouco para vocês o que seria esse mel, tá? Esse mel, ele vai fazer parte quando eu tenho um sistema completo.
ok? Mas de antemão, o que eu quero mostrar para vocês é que o desenho do cozedor, onde o cozedor vai ter a presença, o material é adicionado, o xarope ou a massa, tem o vapor em contato indireto, na parte superior eu faço um vácuo para retirar essa água, tá? E dessa forma eu vou concentrar o meu material. Então, a cristalização é uma operação unitária do tipo transferência de massa. Por que transferência de massa? Porque eu tenho o meu líquido que tem açúcar e eu tenho o meu cristal de açúcar. Então, o açúcar do líquido, da massa, passa para o cristal e o cristal vai crescendo e a massa vai se empobrecendo em açúcar. Então, eu tenho uma transferência de massa. Para que os cristais formem-se na massa, é indispensável que haja uma supersaturação acentuada, que é o que é feito no cozimento, tá? À medida que os cristais se formam e crescem, a supersaturação do licor mãe. Então ele vai se supersaturando e o cristal vai se formando. Para manter a supersaturação, é preciso haver a evaporação da água. Então por isso que o cozimento ele vai acontecendo isso, tá? Vai ter a supersaturação e depois vai para a próxima etapa. E eu vou explicar isso agora com mais detalhes. Tá? Então, antes de eu entrar aqui na cristalização, vamos dar uma pausa para a gente ir no banheiro aqui rapidinho, ok? Então, 5 minutinhos. A gente vai no banheiro e a gente retorna para mim continuar. Se tiver já alguma pergunta, pode colocar aí no chat, tá? Ou então abra o dispositivo. Então, 5 minutinhos aí de pausa, a gente retorna.
Pessoal, alguma dúvida? Tudo bem por aí? Se tiverem, gente, pode fazer, tá? Qualquer questão que ficar, viu, durante a aula, vocês podem ativar o microfone, não tem problema não. Ramila, eu acabei respondendo sua pergunta mais no início, tá? Depois, qualquer coisa, viu, gente? A Ramila que fez a pergunta que eu respondi para vocês. Podem fazer depois pelo WhatsApp, não tem problema não, ok? E se tiver mais alguma questão, pode trazer agora ou na próxima aula vocês me trazem, que aí eu respondo para vocês, ok? Então vamos retornar, né? Para a gente fechar essa parte de produção de açúcar e entrar na produção de etanol. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e qualquer questão que tiverem, vocês vão me avisando aqui pelo chat. Então, aqui é a etapa de cristalização. Então, essa etapa aqui é importante que a gente tenha muita atenção para a gente entender o que esse fluxograma está dizendo aqui para nós, tá? Depois, qualquer coisa, vocês assistam novamente. Isso aqui é uma das etapas mais importantes na produção do açúcar. Então, nós temos o cozimento A, B e C. Então, são 3 cozedores, A, B e C. Aqui embaixo, nós temos também o açúcar A e o açúcar B. Esse açúcar A e açúcar B também são açúcares que apresentam qualidades diferentes. O açúcar A, quando é produzido sem tratamento químico, é o açúcar VHP, tá? É aquele açúcar que tem um teor maior de polissacarídeo. O açúcar B é o açúcar demerara, que é um açúcar um pouco inferior. Quando é produzido açúcar cristal, o açúcar A é aquele que é mais branquinho, que tem uma qualidade melhor. Embora essa qualidade está muito em função da qualidade do caldo também, tá? Como falei anteriormente, da sulfitação, da filtração, são vários os fatores. Contudo, o açúcar A, ele tem uma qualidade superior do açúcar B. Então, é isso que é importante que vocês saibam. O cozimento, então, quando eu mostrei o cozedor anterior, a gente tem na sua entrada, o cozedor A é o xarope, porque nesse xarope ele tem 65 grau Brix, que é o que vem lá do sistema de evaporação, do evaporador de múltiplo efeito. Eu adiciono também o vapor. Quando adiciono esse vapor vai concentrando. No que ele vai concentrando o meu material, e isso é importante, porque o que vai acontecer? Nós vamos perceber que o... Pessoal, só um pouquinho aqui, já eu retorno. Ok, vamos lá. Então, nesse cozedor, o que vai acontecer? O açúcar que está na massa, ele vai migrar para o cristal e o cristal vai crescer. Quando esse cristal cresce, a solução que está presente, ele vai empobrecendo em açúcar. Com isso, vai perdendo a concentração. Mas para o açúcar continuar a crescer, o que eu tenho que fazer? Evaporar a água. Então, para evaporar a água, eu vou adicionar vapor e vou fazer um vácuo aqui em cima, conforme eu mostrei lá naquela primeira figura. Então, os 3 cozedores, eles têm adição de vácuo e vapor para
dá continuidade à concentração devido a essa transferência de massa da solução para o cristal de açúcar. Quando ele concentra, o cristal está se formando, concentrou bastante, aí vai descer aqui a massa A. Nessa massa vão ter os cristais, junto com a glicose e a frutose, que não cristalizaram, tá? E vai vir aqui para o cristalizador 1, 2, 3. Por que tem esses 3? É para dar o tempo do cristal crescer. Como eu tenho um sistema contínuo, por isso que é importante vocês lerem o material. Vou postar o material essa semana, vocês vão estudar o que é um fluxo contínuo, o que é um fluxo por batelada, tá? O que é uma operação unitária, o que é uma conversão unitária. Então, tem esses 3, porque essa massa vai descer de forma contínua e aqui vai dar o tempo do cristal crescer até chegar no tamanho padrão. Chegou no tamanho padrão, vem para a centrífuga. E a centrífuga vai retirar o quê? O mel rico e o mel pobre. Qual que é a diferença? Quando eu adiciono o meu material e giro pela primeira vez, eu tiro o mel rico. Esse mel rico vai ter glicose, frutose e sacarose que não cristalizou. Então, esse mel rico, o que eu vou fazer com ele? Eu vou retornar ele lá para o cozidor A. Ele vai sofrer cozimento novamente, porque ainda tem muita sacarose que não cristalizou. Em seguida, eu vou adicionar água com álcool gelado, uma temperatura bem baixa. Para quê? Para fazer uma lavagem no açúcar. Quando adiciono essa solução para fazer lavagem, eu vou ter o mel pobre, porque ele vai estar diluído. E esse mel pobre, ele vai ter principalmente mais glicose e frutose. Aí esse material vai vir aqui, ó, que é o fluxo maior, e vai vir para o próximo, tá? E aqui eu tenho o meu açúcar. Mas ainda assim tem muita sacarose que não foi cristalizada. Aí essas duas correntes que têm vazões parecidas em termos de volume, uma parte retorna para o cozedor a outra parte, que é a parte final da centrifugação, veio para o cozedor B. Aqui ele vai ser concentrado novamente e vai formar novamente os cristais que vão se cristalizar, que vão crescer aqui nos cristalizadores, vem para a centrífuga, retira o açúcar B e a primeira fração da centrífuga, que é o mel rico, retorna para o cozedor B, e aquele que tem menor quantidade de açúcar, de sacarose, e que vai ter principalmente glicose e frutose, vem para o cozedor C. Nesse cozedor C, ele cristaliza novamente, tá? No que ele cristaliza, ele vai descer o material, passar por uma centrífuga e vai retirar o mel final. Esse mel é glicose e frutose, tá? Principalmente. E essa glicose e a frutose é o melaço, que pode ser comercializado, mas não tem muito público, e ele acaba sendo direcionado para a produção de etanol. Então, nós temos aqui a produção do açúcar A e do açúcar B. Esse magma, que é o mel final, vai lá para a produção de álcool. Então, quando a gente começar a estudar álcool, quando falar lá do sistema de fermentação, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse mel final que é utilizado, tá? Então, aqui nós vamos produzir os 2 açúcares, mas esses açúcares, eles ainda não vão estar próprios, porque ele ainda está úmido. Então, eu preciso fazer uma secagem nele, tá? Então, a massa cozida, descarregado de um cozedor, apresenta uma supersaturação acentuada, deixando em repouso nos cristalizadores. A sacarose, ainda contida no licor mãe, continua a depositar sobre os cristais, fazendo com que os cristais cresçam. Portanto, a finalidade dos cristalizadores é completar a formação dos cristais que têm sacarose e fazer a separação da frutose e glicose. Por isso a gente chama de separação do açúcar. Separação do açúcar polissacarídeo dos açúcares redutores, que é frutose e glicose.
Então, o que fica no licor-mãe é frutose e glicose. Quando o licor-mãe está praticamente esgotado, sem sacarose, é preciso somente separá-lo dos cristais. Os cristais são sacarose, para obter o açúcar comercial. Essa operação é realizada em turbinas centrífugas de secagem. Então, vai fazer a primeira secagem, mas ainda tem que finalizar ela, que são chamadas de turbinas ou centrífugas. Então, aqui a gente faz a separação do açúcar. Em seguida, nós vamos fazer a secagem do açúcar. Então, separou o açúcar, a glicose e a frutose da sacarose, agora aqui vamos fazer a secagem, que são em tambores. Então, o açúcar comercial, esse açúcar cristal que nós compramos, só que ele, quando ele sai das centrífugas, ele tem uma média de umidade de 0,5 a 2%. Então, essa umidade ela vai comprometer o material. Então, ele vai passar por um secador, para que o material ele tenha uma umidade padrão que é entre 0,1 a 0,2%. Então, depois que sai das centrífugas, nós vamos secar o açúcar. Então, a secagem vai ser realizada em tambor secador, é um tambor giratório, então ele vai estar girando, nós vamos adicionar o açúcar, vapor, para aquecer e evaporar essa água presente no açúcar, ele vai girar. No que ele vai girando em contato com o vapor, secando, secando, aqui embaixo sai o açúcar seco, que vai para o ensaque, e aqui em cima vai sair o vapor, que vai carregar parte de açúcares finos. E ainda, porque o açúcar, por mais que você cristalize, ele vai ter grânulos maiores e menores. Tá? Então, aqui ele vai ser seco, vai arrastar um pouco de açúcar, por isso que a gente adiciona água nessa coluna de lavagem para lavar esse ar. Essa água da lavagem que tem açúcar vai lá para a produção de etanol, enquanto que os vapores são descartados. E a lavagem do equipamento, a lavagem do chão, toda essa água é bombeada para se produzir álcool, porque você tem muito açúcar que acaba se perdendo. E aqui o açúcar que vai ser ensacado, tá? E ele acaba sendo ensacado tanto em big bags, que são aqueles sacos grandes de 1.000 quilos, de 1 tonelada, onde é armazenado. E lá ele é armazenado, porque, como eu falei, essa indústria ela funciona por 6 meses. 6 meses a produção fica parada. Contudo, a etapa de envasamento, que a gente chama de conversão, que é pegar esse açúcar que está ensacado em big bags e separar em sacos de 2 quilos, de 5 quilos, para ser comercializado. Isso já funciona o ano inteiro. Da mesma forma, o envase do álcool acontece o ano inteiro, tá? E já a produção do industrial são só 6 meses. E os funcionários que estão nesses 6 meses, quando termina a safra, que é nesse período de estiagem, que começa lá para abril e vai até outubro, geralmente. Então, nesse período, tem a produção da cana-de-açúcar e a produção do açúcar e do álcool. No período de estiagem, esse açúcar e álcool estocado vai ser comercializado aos poucos. Ok? Então, eu acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Muito grande o processo de fazer açúcar, sim. Às vezes, industrialmente, a gente pensa que o processo é simples, rápido, mas não é tão simples assim, não. Até mesmo quando a gente foi estudar, por exemplo, sobre a cerveja. A cerveja é imenso, mas a gente fala, e o refrigerante? Ah, refrigerante é rapidinho, é só misturar. Não, né? Só se misturar. Então, a gente vai ver que os processos industriais, eles são um pouco extensos, tá? Muitos deles. Ok? Então, finalizamos aqui a produção de açúcar, tá? E vamos aproveitar só para fazer uma introdução sobre a produção de etanol. Etanol, eu não disponibilizei o material para vocês ainda, mas eu vou colocar ele hoje para vocês. Então, a gente vai começar etanol hoje e amanhã nós damos continuidade. Tá, isso aqui não, vamos lá para o início.
Então, fechamos açúcar, vamos falar só uma introduçãozinha sobre a fabricação de etanol, tá? O etanol, ele tem um aspecto social, político, ambiental, que acaba chamando um pouco a sua atenção. Então, antes de nós falarmos, né, da produção industrial propriamente dita, vamos refletir um pouquinho sobre o álcool, sobre os seus usos, sobre esses outros aspectos. Então, vamos fazer isso hoje, aproveitar que a gente tem ainda mais uns 15, 20 minutinhos de aula, tá? Então, o etanol, ele é aplicado como combustível verde, sendo que a sua maior parte produzida vai para o uso como combustível. Isso é uma realidade que veio depois do projeto Pro Álcool. Antes disso, não. Antes disso, todo o caldo de cana era destinado para produzir açúcar. Açúcar sempre foi o produto principal na indústria sucroalcooleira. E na produção de açúcar, o mel que sobrava, o melaço que sobrava, que é aquele resíduo de glicose e frutose, e que era destinado à produção de etanol, porque ia para a indústria de alimentos, perfumes, cosméticos, insumo na indústria química, que era uma produção baixa, pequena. Hoje, o uso de combustível é tão alto que, quando eu fui na Jales, eles falaram que é mais ou menos 50% do caldo de cana vai para a produção de açúcar e 50% a produção de álcool, de etanol. Então, além do mel que sobra da produção de açúcar, a gente ainda pega 50% do caldo de cana para a produção de álcool combustível, que é o fluxo maior de saída da produção de etanol. É um combustível potencialmente global, né? Carros de passeio, todos eles podem ser utilizados. Hoje nós temos os carros flex, né? Se a gente for pegar a frota brasileira, grande parte dos carros são flex, raros os carros, né? Especialmente os mais antigos que trabalham apenas com gasolina. Aliás, até os carros movidos a gasolina, na verdade, movem também a etanol, né? Porque a gente tem um percentual de etanol que era 25%, eles já estavam falando de aumentar para 27%, para 30% de etanol na gasolina. Então, no final das contas, todo mundo usa etanol, né? Os carros de passeio. Com exceção dos motores, né, de combustão pesada que usam diesel, né? Mas os motores a passeio todos usam etanol. Então, existe uma demanda mundial, principalmente quando fala-se da escassez de petróleo. Sobre o petróleo, eu vou deixar para falar mais quando a gente for estudar sobre o refino de petróleo. Tá? Eu procurei trazer para vocês algumas usinas algumas indústrias que estão mais próximas, né? Como biodiesel, óleo e açúcar, cerveja, bebidas, mas a parte de refino de petróleo, ela é uma parte interessante, faz parte da ementa de vocês e é uma oportunidade de trabalho, né? Hoje a gente percebe que a Petrobras, ela já não tem mais concursos como tinha-se antes. A gente não sabe como que vai ser esses próximos governos, como que vai ser. Mas o Brasil, ele é um grande produtor de petróleo, de combustíveis originados do petróleo. Então, por isso que é algo interessante para a gente estudar. Então, pensando nessa possível escassez do petróleo, o álcool, o etanol, ele é uma oportunidade, ele é extremamente viável, por isso que fala-se muito no etanol, tá? Como combustível para um uso global e que tem uma demanda. Em 2005, o Brasil movimentou 6 bilhões de dólares com a indústria de etanol. Então, nós temos aqui esse quadro onde mostra para nós a produção brasileira de etanol. Nós vamos perceber aqui uma quantidade imensa, né, de produtos, né, especialmente na região de São Paulo. Se nós pegarmos a produção aqui de São Paulo, ó, não sei se vocês estão visualizando, a quantidade é extremamente alta comparado com os outros estados. Então, a produção de etanol ela tem aumentado bastante. Tocantins tem oscilado nesse mercado, né? Mas ainda de uma forma tímida.
E a produção de etanol é exatamente igual na primeira etapa da produção de açúcar. Então, aqui tem o corte, né? Como eu falei com vocês, o corte a partir da queima. Então, vocês estão vendo essa figura aí, a primeira superior. Então, queima-se, tem um corte todo manual, né? Então, você queima para retirar os animais peçonhentos, para retirar, para facilitar tirar as folhas, né? Evitar o corte. Aqui embaixo nós temos a foto, né? Desse sistema, que é o sistema manual. Do outro lado, nós temos o sistema mecanizado, onde essa colheitadeira, ela já corta a cana-de-açúcar, separa as folhas, a matéria orgânica, que já joga ela de volta no solo, já preservando o solo, e ficando apenas as hastes aqui nesse caminhão que acompanha essa colheitadeira. Então, essa é a colheita mecanizada. Depois vocês podem entrar no YouTube, vocês vão ver vários vídeos sobre isso, caso tenham interesse. Então, a colheita mecanizada é uma alternativa que é interessante em termos de população que mora nas redondezas, em termos ambientais, pelo excesso de CO2 liberado, em termos de perda de fertilidade do solo, porque mantém a matéria orgânica presente no solo. Então, são vários os fatores benéficos, embora ainda não seja totalmente utilizada por muitos produtores de cana-de-açúcar. Aqui são os transportes, né, os caminhões, onde é levada essa cana-de-açúcar, tá, até a fábrica, a recepção. Então, eu deixei a foto aqui, só para vocês verem, tá? Aqui, ó, eu acabei mudando a formatação do slide, aí ficou ruim para visualizar aqui o que está sendo dito. Mas aqui são sondas, lembra que eu falei da sonda oblíqua? Descendo no caminhão, coletando a amostra. Então, vocês vão verificar isso daqui, ó. Você adiciona a sonda, ela vai coletar amostras ao longo do caminhão, e assim você tem uma amostra mais homogênea. O caminhão, ele passa pela balança, então ele é pesado, depois coletado a amostra, feita a análise, e já vai para descarregar a matéria-prima na indústria. Também já discutimos bastante isso na outra aula. A análise de Grau-Brix é uma análise fundamental porque ela vai nos dar a relação da solução de sacarose. Contudo, para nós determinarmos a quantidade de sacarose presente, que pode ser medida tanto em soluções contendo açúcar preparados no laboratório, sucos de fruta, vinhos, mas também para você conseguir determinar, porque o Grau-Brix, ele vai medir não é só açúcar, mas sólidos solúveis. Então, se você tiver, por exemplo, as sujidades presentes no açúcar, como sais de ferro, que deixam a cor, ele vai alterar o valor de Grau-Brix. Então, por isso que na indústria, antes de determinar o Grau-Brix, adiciona-se um polímero, é feita uma clarificação do caldo, você faz um tratamento do caldo para depois medir o Grau-Brix, isso em qualquer outra indústria, porque Grau-Brix, ele vai utilizar o equipamento chamado de refratômetro, ele mede a partir da passagem da luz. Então, o que vai impedir a passagem da luz vai ser a sacarose em solução, mas também outros sólidos que vão estar em solução. Então, por isso que é preciso retirar todos eles, para depois fazer sua análise, tá? Existe o de bancada, que é maior, mas também a gente tem um portátil, conforme tem essa foto aqui embaixo. Você faz uma análise de uma forma bem rápida, bem prática. Quando nós falamos de Grau-Brix, isso significa que uma solução de 25 Grau-Brix tem 25 gramas de açúcar, no caso, sacarose, por 100 gramas de solução, 100 gramas do líquido. Ou, para colocar em outra maneira, 25 gramas de açúcar de sacarose e 75 gramas de água presentes em 100 gramas de solução. Então, é uma relação percentual, tá? Quando a solução é clarificada. Então, o instrumento utilizado para medir é o refratômetro. Então, ele vai avaliar a luz que foi refratada por esses sólidos presentes na solução.
Então, a recepção da cana-de-açúcar, né? Aqui a gente consegue ver a cana sendo recebida, lavada, tá? Aqui, ó, vem do caminhão, lavada, aqui vem para a correia, e aqui já vai passar pelos picadores, tá? Desfibradores, para depois ir para a etapa de moagem nos ternos. Então, picador, desfibrador, também já tínhamos falado para vocês. Sim, é o mesmo método utilizado para... Na verdade, o refratômetro, ele é extremamente utilizado. Ele é usado também, por exemplo, se eu tenho duas soluções no laboratório, eu não sei que solução que é, porque eu não identifiquei o frasco, se eu determino o índice de refração, eu sei se aquilo é um etanol, se aquilo é um clorofórmio, então ele é bem utilizado. Mas nas indústrias alimentícias, a gente usa muito refratômetro. Então, você usa refratômetro para determinar a concentração de açúcar para a produção de xaropes na indústria farmacêutica, para a produção de doces enlatados, também utiliza, na produção de suco, também utiliza, na produção de cerveja e refrigerante, para saber o teor de açúcar presente. Então, na indústria de vinhos, também, para estabelecer o teor de açúcar, também é utilizado o refratômetro. Então, ele é muito, muito utilizado na indústria alimentícia, tá? É um equipamento bem prático. Então, vai passar aí o picador, desfibrador também, já tinha citado aqui apenas a fotinha para vocês visualizarem, eu não tinha colocado, eu coloquei só um sistema, né? Eu não coloquei a fotinha, tá? E as indústrias, isso é tudo estabelecido. Por exemplo, indústria de cerveja, depende do tipo de cerveja. Já viram que tem cervejas que são mais doces que outras. Mas, em média, a cerveja ela tem 3,5% de açúcar. Então, quando você faz a medição no refratômetro, ele vai te dar 3,5 grau Brix na produção de cerveja. Por exemplo, os sucos. Os sucos, você vai ter um Brix de 15 grau Brix. Já o refrigerante é 10 grau Brix. Então, cada indústria tem um valor tabelado. Só que vocês já viram que varia de produto a produto. Então, tem cerveja que tem teor maior de açúcar que outras. Por exemplo, se você pega duas cervejas que são fabricadas pelo mesmo grupo, que é a Ambev, que também são puro malte, tem a Boêmia e tem a original. Se você bebe a Boêmia, você sente que ela é um pouquinho mais doce que a original. Mas o malte utilizado é muito parecido, então a receita é muito parecida, mas o que mudou é o quê? O teor de açúcar. Então, cada produto industrializado tem um teor diferente. Suco, cada suco tem um teor diferente de açúcar, tá? Mas tudo isso é tabelado para determinado produto em determinada indústria. Então, cana, já aqui a fotinha para vocês verem, tá? Depois vamos passar para as moendas, então aqui é a moenda, que é os ternos, né, que vão fazer a extração. Então aqui é a fotinha, eu já tinha mostrado isso para vocês. A gente consegue extrair, ó, 96% do açúcar, naquele sistema lá com 5 ternos, né, o esqueminha que eu mostrei lá na aula passada. Então você consegue ter uma retenção de 96%, ou seja, só 4% de açúcar que é perdido. Então tem uma eficiência bem alta. Ok? E nós vamos passar para a fermentação, mas a fermentação nós vamos deixar para a próxima aula. Então, vamos finalizar a nossa aula agora e amanhã a gente dá continuidade e provavelmente fecha a produção de álcool. Ok? Eu vou finalizar aqui a projeção. Certinho, pessoal? Alguma pergunta? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, 9h30, finalizamos. Vamos finalizar agora. E amanhã a gente continua. E à tarde vai ter a aula de operações unitárias, que vai ser um desafio, tá? Eu vou estou tentando organizar aqui de forma que fique mais claro para vocês. Então, eu espero vocês às 14 horas, ok? Então, um abraço para todo mundo e até mais tarde. Se tiverem perguntas, podem colocar lá no chat, tá? Vou finalizar aqui a gravação. Pode mandar também pelo WhatsApp, que aí amanhã eu respondo para vocês.